Fala galera, fala torcedores. Pessoal, resolvi gravar um vídeo aqui rapidinho só para falar um pouco sobre esse dia triste para o jornalismo esportivo, né? Hoje um dia e meio, né? Porque teve a Paulinho que foi na final do dia de ontem e hoje Antero Greco e o nosso querido Silvio Luiz, eles infelizmente faleceram, pessoal. Três grandes jornalistas, né? Tô gravando um vídeo aqui porque realmente fazem parte da minha história no futebol. Todos eles têm uma história, né? Tem algum momento do futebol em que eu assisto que eles fizeram parte, né? Eu tenho 46 anos, então Apolinho, Silvio Luiz, o Antero é um pouco mais novo, né? O Antero até pouco tempo estava na ESPN, então os mais novos conhecem bem. Apolinho, né, um grande comunicador do rádio carioca. Eu sou de uma época em que você não tinha facilidade de ver os jogos como hoje, né? E final do estadual de 91, final do Brasileiro de 92, final do estadual de 95, o famoso gol do Renato Gaúcho de Barriga, são exemplo de três finais que eu assisti do Flamengo na rádio, ouvindo a rádio, grudadinho lá no rádiozinho, porque não tinha transmissão na televisão, né? Confesso que eu não lembro se as três transmissões eu assisti com o Apolinho, né, comentando, mas provavelmente algumas delas com certeza, né? Ele flamenguista, sempre muito defensor do Flamengo, né? Treinou também o rubro-negro carioca, trabalhou como dirigente, mas também um grande defensor do futebol carioca, como toda a rádio é, né? Toda a rádio tem essa puxada, né? De ser defensora do futebol do seu estado, né? O Antero Greco, pessoal, todo mundo já sabe, né? Um jornalista mais novo, o mais novo dos três, trabalhava na ESPN, fez uma grande dupla com o Amigão no Sport Center, né? Sempre quando podia, ou estava acordado, porque infelizmente era bem no fim do dia, às vezes não dava para assistir. A gente assistia porque vinha boas risadas, né? Eu não trouxe nenhum corte aqui, porque tem milhares na internet. Um Antero Greco, um grande pessoa, se mostrou um grande democrata também. Muitas pessoas nem conhecem ele pelo trabalho esportivo, mas pelas suas posições, pelo seu posicionamento democrata e que basicamente eu concordava com tudo que ele pensava, né? E também nos bastidores todo mundo dizia que era um coração enorme, né? E dos três, pessoal, o que eu mais acompanho, o que eu sou fã, inclusive quando eu comecei essa história de canal, eu pensava em fazer um quadro no TikTok ou no Instagram com o nome dele, né? Que é o Silvio Luiz, né, pessoal? Todo mundo que viveu os anos 90 e final dos 80, como fui eu, assistindo as transmissões dos italianos, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então aqui muito tinha o Januário de Oliveira, outro monstro, né? Mas quando a transmissão era de São Paulo ou nacional, vinha o Silvio Luiz, e aí bordões atrás de bordões, você assistia porque gostava do cara, né? Um sensacional narrador, como vai falar nesse corte aí, tá na prateleira dos três melhores, ao lado do Alvão Bueno, do Luciano do Vale, concordo plenamente. Um narrador que esse realmente eu acompanhei e era muito fã. Aqui vai mostrar várias expressões que ele usava, sensacional o Silvio Luiz, né? Fui muito fã dele, acompanhei muito as narrações dele e realmente é uma tristeza muito grande. Eu trouxe o corte aqui, pessoal, só para ilustrar um pouco a história desses jornalistas, tá? Não é nem para trazer nada muito de novo, porque tudo já foi falado durante o dia, e também dar a minha solidariedade a todo mundo, aos familiares, fãs, amigos e todo mundo que gostava do trabalho dos três. Pessoal, vamos para o vídeo aí, vamos para o corte. Momento triste, infelizmente,
3 grandes jornalistas esportivos nos deixaram hoje. Vamos lá, galera, vamos para o corte aqui do Sport TV. Mas estranho para o jornalismo esportivo, porque ontem, no minuto 25 da partida entre Flamengo e Bolívar, a Rádio Tupi, que transmitia e onde trabalhava o Apolinho, informou do falecimento dele, um nome genial da história do Rádio Carioca. Aqui estão alguns dos bordões que ele criou e eternizou. Acho que muita gente repete e nem sabe que foi ele que criou. Mais feliz que pinto no lixo, a expressão chocolate no futebol, criada por ele nos anos 80, briga de cachorro grande, cuspindo marimbondo, Geraldinos e Arquibaldos. Um jornalista que nunca escondeu a sua paixão pelo Flamengo. Ou seja, ele, como tantos outros gigantes, sempre se declararam torcedores de clube, mas no caso do Apolinho, ele deixa o legado de que é possível fazer um jornalismo clubista, apaixonado por um clube e ser respeitado pelos rivais, sem destilar ódio. Você pode ter a sua paixão, declarar a sua paixão e ser respeitado pelos rivais. Eu acho que é um dos grandes legados de um radialista absolutamente genial. Ele foi nosso debatedor, levei ele para o Redação em 2016, mas o grande veículo do Apolinho é o rádio, né? E o rádio é um veículo muito local e ele está eternizado nas transmissões do Rádio Carioca, pela Tupi, pela Rádio Globo, para todo torcedor carioca que pôde ouvir a genialidade desse cara tão autoastral que foi o Apolinho. O Silvio, como escreveu Everaldo Marques, hoje nas redes sociais, ele está na santíssima trindade da locução esportiva do Brasil, né? Galvão Bueno, Luciano do Vale, Silvio Luiz. De um jeito bem peculiar, né? Eu vou falar um caso pessoal, mas eu acho que muita gente pode se identificar com isso. Eu comecei a curtir transmissão esportiva, não o futebol, porque o futebol a gente curte pelos nossos times, né? Mas comecei a curtir transmissão esportiva pelos bordões do Silvio. Eu era criança nos anos 80 e quando tinha jogo narrado por ele, eu assistia qualquer jogo de qualquer time, porque o que me interessava era a locução dele. Eu não tenho voz nem o talento dele para falar da maneira como ele eternizou. Olho no lance, pelas barbas do profeta, foi ele, no pau, pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, ou nas peladas que a gente joga por aí, quando alguém grosso chuta lá na lua a bola, e a gente fala, né, Bandeirantes, o canal de esporte. O Silvio não trabalhou nessa casa, né? Ele foi eterno trabalhando em outras emissoras, como a Record. Aliás, o Silvio tem a Bandeirantes, o Silvio tem uma história muito peculiar, porque ele foi ator, foi árbitro, foi repórter, virou locutor, um cara multifacetário e brilhante. E o Antero Greco, que nessa madrugada nos deixou, está aqui, nosso colega de ESPN Brasil, também Estado de São Paulo. Eu acho que eu queria falar uma coisa do Antero assim, específica, é a seguinte: o Antero deixou uma legião de fãs. Tem quem não gosta do trabalho dele, normal, mas não tem uma pessoa, que deixe de falar do caráter, da generosidade, do alto astral e da maneira como o Antero sempre tratou todo mundo. Até quem ele não conhecia, quem não era muito íntimo, ele sempre tinha uma palavra amiga a dar. Eu queria dedicar o programa em homenagem, peço desculpas, aos 3 amigos que nos deixaram de ontem para hoje. Ana Thaís Matos, desculpa aí, foi mal, eu sou chorão. Bem-vindo à seleção. São lágrimas justas, Rizek, porque... Boa tarde aos amigos, pessoal que está em casa. Quando o Pelé morreu, a gente falava que tudo que os jogadores tentaram fazer ou fazem hoje, o Pelé já tinha feito. E eu acho que a nossa geração de jornalistas, né, tudo que a gente vive hoje, esses caras já viveram. E eles já fizeram, e eles anteciparam em muitos anos o que a gente vive hoje. Cada um da sua forma, cada um com a sua maneira de lidar com a profissão, que eu acho que é o mais difícil, né? A gente está vendo uma mudança muito significativa do jornalismo esportivo, do jornalismo que a gente se inspirou para chegar até aqui. Então, eu acho que isso é o que mais me marca em relação a esses 3. Eu acho que cada um de nós tem alguma história referente a um desses 3 personagens ou aos 3 personagens. O Silvio, nos últimos anos, começou a me mandar muitas mensagens, assim, em rede social, conversando, falando sobre o dia a dia, sobre o trabalho. O Apolinho, quando eu entrei na Rádio Globo, ele ligou na Rádio Globo em São Paulo e falou assim: menina,
você fala muito rápido, mas você tem muito vocabulário, use ele a seu favor. Então, eu acho que todos eles, de alguma forma, nos marcam a nossa geração, nos inspiram e nos inspiram também como pessoas, né? Eu gosto muito de falar isso, principalmente em lembrar do Antero, porque o Antero, ele é uma unanimidade para o bem, né? A gente... É muito difícil lidar, assim, com esse tipo de baixa, de adeus, porque a gente se projetou nesses caras. Foi olhando esses caras que a gente chegou até aqui, né? O comportamento, a dinâmica, a forma de trabalhar. Então, acho que hoje é um dia muito triste para o jornalismo esportivo, é um dia de reflexão também do que esses caras deixaram para a gente aqui, o que a gente pode aprender, o que pôde aprender desses caras para a gente seguir em frente. Vou falar uma coisa do Antero. Eu sei que a gargalhada dele e do amigão, né, na bancada do Sport Center, da ESPN, se tornou a grande marca dessa dupla, né? Mas o Antero, eu acho que ele deixa um legado importante, que você pode ser bem-humorado, você pode ser engraçado, sem jamais perder a noção do nosso ofício, que é ser crítico, né? Ser jornalista é ser crítico por natureza. E você pode exercer a crítica com bom humor, sem perder a leveza. É muito difícil, eu não consigo, eu não tenho esse talento. Mas o Antero tinha. Então ele conseguia divertir e ser crítico. As coisas não são excludentes. E eu acho que é uma das marcas que o Antero deixa também. Vamos ver, então. Abertura, Casagrande pede no buraco. Se botar para trás é perigo. Olho no lance. É do Torino. Casagrande. É dele a camisa número 9. Eram jogados redondos 21 do segundo tempo. Walter Casagrande Júnior de Cucuruto tira o primeiro 0 do placar em Turim. Agora, Torino 1, Juventus 0. Olha que jogada do Lentini. Lentini no pau. Chegou a tocar no pau do outro lado, levantamento de Lentini. O Torino apertando a Juventus, que perde por 1-0 no buraco. Casa chega. É do Torino. Confira comigo no replay. Casagrande. É dele a camisa número 9. Eram jogados redondos 27 do segundo tempo. Pessoal, botei aqui no finalzinho uma narração do Silvio Luiz com 2 gols do Casagrande na época do italiano, né? O italiano, para quem não sabe, já foi muito maior do que a Premier League é hoje. A Premier League é hoje o maior campeonato do mundo, como já foi o italiano, só com uma diferença abissal, porque nós tínhamos literalmente todos os melhores do mundo, né? Todos os melhores do mundo na Itália, né? A Premier League nunca teve Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Então, o italiano era sensacional e toda a narração do Silvio Luiz, né? Quando eu criei a minha página no Instagram e no TikTok, coisa que hoje eu me arrependo profundamente de não ter feito, eu ia fazer quadros, né, de gols perdidos, de belos gols e de jogadas, né? E na minha memória, o nome dos quadros seriam sempre esses bordões do Silvio Luiz, né? Tipo, o cara que perdeu um gol feito, né? Tipo, pelas barbas do profeta, ou minha Nossa Senhora, né? Era sensacional, cara. Como eu falei no começo do vídeo, é realmente muito fã do Silvio Luiz, ao lado de Januário de Oliveira, né? São os 2 narradores que, na minha opinião, foram os que marcaram a minha vida como torcedor de futebol, né? Sem contar, na rádio, o José Carlos Araújo. Mas é isso, galera. Eu trouxe um corte aqui rapidinho, só para falar um pouco desses jornalistas, para também dar minhas condolências e dar meu adeus a eles. Coloquei aqui um corte do jornalismo para ilustrar
melhor o que foi esses 3 grandes jornalistas. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Hoje foi um dia muito triste, realmente, para quem gosta de esporte, para quem acompanhou a trajetória desses 3 grandes jornalistas. Valeu, galera. Até a próxima.